Shalom, meus queridos irmãos. Eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre a porção Lech Lechá, que significa vá por ti mesmo, vá em frente por você mesmo. É interessante que a Parashá Noah da semana passada mostrou como o Senhor milagrosamente preservou Noé e sua família do julgamento cataclísmico. Assim como houve 10 gerações de Adão a Noé, também houve 10 gerações de Noé a Abraão. E assim como Noé se tornou pai de 70 nações, Abraão se tornaria o pai do povo judeu, por meio de quem a semente prometida, o Mashiach e Salvador do mundo, viria eventualmente. O Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrei. É interessante que na porção de Noah nos mostra que Noé, ele poderia ter sido esta pessoa chamada para trazer a nação de Israel, pois ele foi encontrado como um homem justo na sua geração. E é interessante que era uma geração onde os homens viviam longos anos, havia uma longevidade, era um povo que aparentemente tinha muita comida, porque para viver muitos anos teriam muita comida, riquezas, saúde, mas era uma geração perversa. E Noé, ele se preocupou apenas em preservar a sua casa, a sua família. Mas quando Deus olhou para o coração de Abraão, Deus encontrou um espaço para que ele pudesse usar Abraão, um gentio, também vindo de uma família idólatra, mas que o coração estava receptivo à voz de Deus e ao seu chamado. Por isso o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. É interessante que Abraão tinha 75 anos. Ele era casado com sua meio-irmã, Sara, e era guardião de seu sobrinho Ló, pois o pai de Ló havia falecido. Ele era irmão de Abraão, chamava-se Arã. Quando recebeu essa promessa, foi num período assim. Abraão já de idade, casado com Sara, guardando a vida de seu sobrinho, mas ele ouviu o chamado de Deus. E no que consistia esse chamado? Primeiro, revelar que existe apenas um Deus, o único Deus errado. Também consistia na chamada de Abraão a revelação dos oráculos eternos, que é a Torá, que viria ser imprimida em nossos corações, e também a revelação do Mashiach, que viria para a redenção da humanidade. E Abraão, em obediência ao chamado de Deus, ele deixou Harã, viajou para a terra de Canaã e lá construiu um altar ao Senhor, entre Betel e Ai. Ele então viajou para o sul, em direção ao Negev, quando sua fé foi imediatamente testada. Uma fome na terra prometida o forçou a partir para o Egito, onde conspirou com Sarai para fingir ser seu irmão, apesar de que eles eram irmãos por parte de pai. Mas ali, na verdade, eles eram marido e mulher. Então Abraão incentiva ela a dizer que ela era apenas irmã dele e que não eram casados, porque ele tinha medo de ser morto por causa dela. Com certeza, Sarai foi levada ao palácio do faraó para fazer parte do harém real, e o faraó deu a Abraão gado, camelos e servos por causa dela. No entanto, o Senhor enviou grandes pragas à casa de Faraó, até que ele ficou sabendo que o motivo daquela praga, do problema, era que Sara era esposa de Abraão. O Faraó então libertou Sarai e dispensou Abraão com todas as suas posses. Depois que Abraão voltou para a terra de Canaã, Ló separou-se dele e decidiu se estabelecer na cidade maligna de Sodoma, onde se tornou cativo durante a guerra de Kedorlaomer.
e seus 3 aliados contra as 5 cidades do Vale de Sodoma. Ao saber que seu sobrinho era prisioneiro, Abraão partiu com um pequeno bando e o resgatou, derrotando os 4 reis por causa da intervenção divina em seu nome. Após sua vitória sobre os reis da terra, Abraão foi recebido pelo misterioso Melquisedeque, ou Malquisedeque, o rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, que lhe trouxe pão e vinho, e quem o abençoou da seguinte maneira: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Malquisedeque é ainda mencionado pelo rei Davi no Salmo 110, versículo 4, e é claramente uma imagem do próprio filho maior de Davi, que é descrito como o nosso grande Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está em Hebreus. Foi a Melquisedeque que Abraão, e por extensão o sistema levítico instituído por seu descendente Moisés, deu maser, ou seja, dízimos, em homenagem, e com razão, uma vez que Yeshua é o grande sumo sacerdote do melhor pacto, baseado em melhores promessas do Senhor. Na verdade, Yeshua é a própria semente prometida de Abraão, que salva o mundo da maldição causada pela transgressão de Adão. É profundamente profético como Abraão foi recebido por aquele que vinda como o sacerdote do Deus Altíssimo e como ele lhe deu as próprias porções de pão e vinho. Os próprios emblemas comemorativos que Yeshua deu aos seus discípulos como testemunho de sua morte por seus pecados. Abraão teve então uma visão da palavra do Senhor, Devar Adonai, palavra do Senhor, na qual foi assegurado que, apesar de sua grande idade, ele seria pai de um filho e, de fato, o antepassado de uma grande multidão de pessoas. Olhe para o céu e numere as estrelas, se você puder enumerá-las. Então ele lhe disse: assim será a tua descendência, Abraão. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Houve uma aliança entre as partes, e este predito do exílio que o Senhor falou com Abraão, ele também aconteceu durante o período que Israel esteve no Egito. Mas não obstante, o Senhor jurou também dar aos seus descendentes a terra prometida, que se estendia desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. 10 anos se passaram, e Abraão e Sarai ainda não tinham filhos. Em um lapso de fé, Sarai incitou Abraão a dormir com sua serva egípcia, Agar, a fim de produzir o herdeiro da família. Abraão concordou, mas logo depois Agar tornou-se desrespeitosa com sua amante e, finalmente, fugiu da família quando Sarai começou a tratá-la com severidade. No entanto, o anjo do Senhor, Malar Adonai, interveio e disse a ela para voltar para Sarai. Na verdade, o anjo disse a ela que ela estava grávida de um filho chamado Ismael, que significa Deus vai ouvir, que seria o antepassado de uma grande nação. Agar acreditou na promessa, voltou para casa e chamou o Senhor, El Roi, o Deus que me vê. Abraão tinha 86 anos quando seu filho nasceu. Outros 13 anos se passaram. Abraão estava agora com 99 anos. E o Senhor apareceu a ele novamente para reafirmar sua promessa de aliança de torná-lo pai de uma multidão de nações. O Senhor simbolizou seu compromisso, renomeando Abraão pai exaltado,
para Abraão, pai das multidões, adicionando no seu nome uma letra, a letra do próprio tetragrama. O Senhor também mudou o nome de Sara, que era Sarai, que significa princesa, para Sara, que significa nobre. E novamente prometeu que um filho nasceria para eles. Ao ouvir isso, Abraão riu e se perguntou como um homem de 100 anos poderia ter um filho com uma mulher de 90. Mas o Senhor disse a ele que o filho prometido, cujo nome se chamaria Isaque, ou seja, Eli-Rei, seria o herdeiro legítimo de Abraão, com quem o Senhor estabeleceria sua aliança. A Paraxá conclui com o Senhor ordenando a Abraão que circuncidasse a si mesmo e a sua descendência ao longo das gerações, como um sinal da aliança feita entre eles. Mas é interessante que nós temos a Haftará para esta porção de Lech Lechá, que vem do profeta Isaías. Na Paraxá está claro que a juventude de Abraão e Sara é sobrenaturalmente restaurada a eles, à medida que se tornam os condutos da semente prometida, apesar da devastação da velhice. Da mesma forma, nesta Haftará de Isaías, diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não desmaiarão. É interessante que a qualidade semelhante a um verme atribuída a Jacó, quando a palavra diz, porque Israel foi comparado a um verme, para dizer a você, assim como um verme devasta uma árvore com sua boca, mesmo que seja macia e a árvore seja dura, também Israel, com o poder da oração, vencerá seus inimigos que são fortes como árvores. Outros sábios também disseram que o verme aqui não é uma metáfora para os judeus, mas sim um símbolo da fonte última de desespero, ou seja, a morte. Deus salvará seu povo, até mesmo disso. De fato, é o Mashiach, Yeshua, que salva seu povo Israel de seus pecados e do veredito final de pecado, ou seja, a morte. Ele é o primeiro e o último, e não há outro Salvador além dele. Todo Israel precisa abraçá-lo como seu Salvador e Senhor. Há muito perdido. É por meio de seu trabalho sacerdotal, como o Kohen Hagadol, sumo sacerdote, que está lá no Novo Testamento, que todo Israel, na verdade, o mundo inteiro, será salvo. Mas é interessante que o Novo Testamento também fala sobre Abraão, Avino, nosso pai Abraão, que foi justificado pela fé nas promessas do Senhor, não pelas obras. E, de fato, o ritual da circuncisão, que nós chamamos de Brit Milá, foi instituído depois que ele foi declarado justo no meio de sua confiança inabalável no Senhor para cumprir suas promessas. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo apela àqueles que desejam permanecer sob a Torá de Moisés a considerarem o que a Torá tem a dizer sobre os dois filhos de Abraão: Ismael, o filho da escrava, e Isaque, o filho de uma mulher livre. Pois Ismael nasceu segundo a carne, isto é, por meio do projeto e esforço humano, ao passo que Isaque nasceu pela promessa e poder de Deus. Aqui Paulo afirma, ainda que Agar representa a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, que deu à luz filhos para a escravidão, uma vez que seus filhos são aqueles que respondem com a aspiração. Todas as palavras que o Senhor falou, faremos. Enquanto Sara representa a aliança que Deus fez com Israel por meio do filho da promessa, Yeshua, que tem filhos que são livres e herdeiros da graça de Deus. A leitura do livro de Hebreus explica
como Yeshua é o grande sumo sacerdote da nova aliança do Senhor. Como Kohen Hagadol, segundo a ordem de Malquisedeque, o direito de Yeshua ao cargo vem do juramento de Deus, e não por meio de descendência física ou ministrações carnais realizadas em um tempo terrestre. Na verdade, se a salvação fosse alcançada por meio do sacerdócio levítico, como a expressão cerimonial da Torá de Moisés, então não haveria necessidade de ele se tornar nosso intercessor diante de Deus. Mas por meio de seu sacrifício em nosso favor, uma esperança melhor é introduzida, e é assim que nos aproximamos de Deus. Quando Yeshua morreu, foi relatado que o parohet, ou seja, o véu, que separava o Kadosh, lugar santo, lugar sagrado, do Kadosh HaKodashim, que é o Santo dos Santos, a parte mais sagrada de todo o templo, foi dividida em dois, de cima a baixo. Apenas o Kohen Hagadol tinha permissão de passar além do Pahoret uma vez por ano, durante o Yom Kippur, para fazer expiação pelos pecados do povo. O sacrifício de Yeshua, por nós, abriu o caminho para a verdadeira presença de Deus para aqueles que passaram a confiar nele. Alguns cristãos podem se surpreender ao saber que a ideia de justificação pela fé não é estranha à teologia judaica. E certamente não foi proclamada pela primeira vez por Martinho Lutero ou qualquer outro reformador. Por exemplo, o Talmud diz que Moisés deu 613 mandamentos a Israel. Davi os reduziu a 11, Isaías a 6 e Miqueias a 3. Isaías reduziu-os novamente a 2, mas foi Abacuque quem deu o único mandamento essencial. Ve tzadik be emunato yer ye, literalmente, ou seja, o justo viverá pela fé, pela fidelidade. Porém, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo destilou os vários mandamentos da Torá para este mesmo princípio de fé. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe com essa palavra, que nós possamos tomar como exemplo para a nossa vida a fé de Abraão, que saiu de sua terra, motivado pela promessa de Deus, assim como nós temos também recebido do Senhor a promessa da vida eterna. Essa é a motivação, é isso que nos impulsiona a seguir com o Senhor, mesmo com as dificuldades do caminho, como Abraão enfrentou, a fome, as dificuldades, o desejo de ter filhos. Talvez você que ouve essa mensagem agora tenha um chamado de Deus na sua vida, e nós sabemos que os problemas vão surgir, as dificuldades vão surgir, mas nós precisamos aprender com o nosso pai Abraão, que pela fé conseguiu vencer todos os obstáculos e realizar o propósito do Eterno. Que eu e você possamos abraçar essa fé e seguir junto com o Senhor, sabendo que aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. E o Senhor nos pede algo para que nós possamos cumprir a promessa de Deus em nossas vidas. A primeira coisa é sair de nós mesmos, o que significa que eu preciso abrir mão do meu ego, do meu eu, sair de mim mesma, abandonar as coisas mazelas, as angústias, tristezas, doenças, os prazeres, deixando tudo. Porque para cumprir a promessa de Deus, Abraão ele precisou sair da sua terra para entrar na terra da promessa. E assim é as nossas vidas. Nós precisamos sair dessa terra que somos nós mesmos para poder entrar na terra da promessa, que é em Yeshua, o lugar de nossa habitação, e é aquele que nos levará diante do Pai. E com certeza isso está para acontecer a qualquer momento. Por isso nós precisamos olhar para a nossa vida hoje, voltarmos para o Senhor e buscarmos viver uma vida reta,
assim como o Abraão, que você possa tomar nesse momento o seu coração diante do Eterno e abrir mão de você mesmo, da sua terra. Às vezes precisamos largar pessoas, coisas. Cada um sabe o que precisa deixar para trás para poder fazer cumprir o plano de Deus. Fica aí a palavra do Senhor para você. Sei que o caminho é difícil, mas aquele que vai à nossa frente, Ele prometeu de cumprir a palavra. E Ele nos pede, assim como Ele pediu a Abraão, se tu uma bênção, aonde você estiver. Ele não disse, você vai receber uma bênção. Ele disse, seja você a bênção. Deus está te chamando nesse momento para que você seja a bênção. E aonde você for, aonde você entrar, aonde o Senhor te enviar, você vai levar a promessa de Deus de salvação, assim como no chamado de Abraão. O Senhor o chamou para proclamar que existe um único Deus, que há uma palavra verdadeira e que há um Messias. Assim nós também vivemos, proclamando o nosso único Deus errado. Também proclamando a Torá através do nosso testemunho de vida e proclamando, ora vem, Senhor Yeshua, Maran Atá Yeshua, que Ele possa vir nos nossos dias em breve. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe. Baruch Hashem, que você receba a paz do Senhor no seu coração. Shalom, shalom, um Shabbat shalom, muito abençoado, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.